que Ana, com a sabedoria do Espírito Santo, ela disse, não, eu não vou pedir para mim, não, vou pedir para Deus. Você entende, pastora? Ela não pede para ela, não. Ela pede para Deus. Ela está dizendo a Deus, se Deus conceder um filho a ela, ela vai dar a Deus. Você não entendeu. Ela diz, olha, se o senhor me der um filho, eu vou dar ao senhor. Qual era o desejo de Ana? Ter um filho. Mas ela disse, se eu der a Deus, Deus vai multiplicar. E como aconteceu. A questão é que a gente pede para o nosso bem prazer. Mas a gente, por isso que a palavra de Deus diz que a gente pede mal, mas a gente pede mal porque a gente pedimos. Aqui diz assim, em Tiago 4,3, diz, pedis e não sabeis pedir, porque pedis mal, para abranjar-te o seu vosso prazeres. A gente nunca pede as coisas para Deus. Para Deus. A gente sempre pede a Deus para a gente. Na nossa oração, a gente está pedindo alguma coisa para dar a Deus? Deus me deu um emprego que eu quero melhorar de vida. Deus me dê isso porque eu quero isso. Deus me dê isso porque eu quero comprar um carro. Melhore as minhas condições financeiras que eu quero comprar um carro. Mas você já orou? Deus, se o Senhor melhorar minha condições financeiras, eu vou abençoar aquele ministério, a gente vai acabar de bater aquela laje, a gente vai... Você está entendendo a diferença de você pedir para você? Eu nunca peço para mim. Eu sempre peço para a obra. Porque a minha visão é a obra de Deus. Minha mãe acha até que eu estou rico. Por quê? Porque todo dia ela me vê na rede social, em um cartaz, em uma coisa, viajando, subindo. Mas tem lugar que a gente dorme no chão, irmão. Tem interior aí que a gente dorme no chão. Tem interior aí que a gente vai, quando eu volto, eu tenho um prejuízo. Porque eu tenho que cuidar de remédio, comprar mais de R$200 de remédio para estar bom. Porque você sabe que o pessoal do interior gosta de guardar muita coisa, né? É debaixo de cama, é debaixo disso, é debaixo... Não sei, é um espírito de mulambinho terrível. O pessoal do interior tem um espírito de mulambinho. Guarda tudo debaixo da cama, guarda tudo. É um cara de coisa. Aí quando uma visita vem, ela tira. Aí bota no sol, mas só que aquele fungo fica ali. Aí quando você dorme, você que tem problema de rinite, sinusite, já foi. Está entendendo? Então, por que a gente pede? Ana pediu e disse, eu vou dar a Deus. E ela não guardou sentimento, porque muitas vezes você pede para Deus, mas quando Deus lhe dá, você não quer dar. Quer ver uma coisa? Muitas vezes você está desempregado. Deus me deu um emprego que o primeiro salário eu vou dar na igreja. Aí quando Deus lhe dá, você não dá. Você se apega ao dinheiro. Aí Deus vai lhe tirar do emprego. Você está entendendo isso aqui? A oração para você receber, para você obter resposta. Né? Você precisa entender que você tem que pedir para Deus, porque a palavra de Deus diz que primeiro buscar o reino e a justiça. E as demais coisas vai ser acrescentado nas nossas vidas. Então eu tenho que buscar o reino. A minha oração tem que ser voltada para o reino. A minha oração tem que ser voltada para as coisas de Deus. Para a justiça de Deus. E quando a gente ora por isso, a gente agrada a Deus, porque é a vontade de Deus. A gente muitas vezes diz, Senhor, perdoa as minhas dívidas que eu perdarei os meus devedores. Mas quando o irmão está ali devendo, você chama ele de caloteiro, você defama ele, você ora e não cumpre.
Você entendeu? Você ora e não cumpre. Quer que Deus perdoe você, mas você não quer perdoar o irmão. Aí que está o problema. É por isso que a gente pedimos e pedimos mal. A gente não obedece às Escrituras, né? E Ana aqui disse, não, eu vou dar a Deus. E quando passa o período de desmamar, ela vai, chega lá e larga no templo, irmão. E a Bíblia vai dizer que Ana teve mais filhos. Por quê? Porque ela deu. Porque Deus multiplicou filhos na vida dela. Quem não tinha? Porque naquela época a mulher que não poderia ter filho, hoje a mulher opina, eu não quero ter e acabou. Mas naquela época era obrigação as mulheres ter filho. Se ela não tivesse, ela era rejeitada. Hoje é opcional, se você não quiser mais ter, não tenha. Então, a gente precisa, a gente pede mal, pede acima da necessidade real. Nunca peça o que você não precisa, pois nunca irá receber. Tem vezes até que a gente pede coisa até que a gente não precisa. A Bíblia diz que é para a gente se contentar com o que a gente tem. A gente se contenta com isso? A gente sempre quer mais para a gente e para a obra, para Deus. A gente malmente dá 1h30. Sabe que a gente não congrega um dia? Você sabe disso? A gente não congrega um dia. Aqui tem quantos cultos? 3. Quantas horas de cada culto? Das 7 às 9, 2 horas. 6 horas. O dia tem quantas horas? 24. Você congregou um dia? Está entendendo? E a gente ainda acha que está fazendo muito para Deus. Não? A gente ainda acha que a gente está fazendo muito para Deus. Quando você dobra o seu joelho, o que é que você pede para Deus? O que é que você pede para a obra de Deus? Ou se a gente só pede para o nosso bem-prazer? Eu preciso disso, já está acabando isso, Deus só tem 1 quilo de feijão ali, só tem 1 quilo de arroz, só tem isso, só tem aquilo outro. E aí? E você já procurou verdadeiramente buscar a Deus de uma forma diferente? Ninguém, depende do modo como vivemos. Ninguém consegue orar certo vivendo errado. A gente, muitas vezes, a oração é retida quando a gente vive errado. A Bíblia vai dizer que Deus não ouve a oração de pecador. Que pecado é esse que Deus está falando? É quem está lá fora? Não, é quem conhece e está errando. Jesus, quando perdoou aquela mulher, ele disse, vai e não peques mais. No Salmo 66, 18, diz uma coisa interessante. Se no coração contempla a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Se no coração, Salmo 62, 18. Se no coração havia vaidade, Deus não teria o quê? Ouvido ele. Então, quando o nosso coração tem vaidade, Deus não ouve a gente. Aí é por isso que a gente não resposta. Porque a gente quer tudo de Deus, mas não quer nada para Deus. A gente precisa, amado, entender uma coisa. Que tem oração
que a gente não recebe porque não é chegada a hora. Tem outra oração que a gente não recebe porque o diabo. E tem outra oração que a gente não recebe porque Deus está nos provando. Então a gente precisa saber. Por isso que a gente tem que estar orando verdadeiramente com o coração contido a Deus. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Aquele que não entrega a vida à vaidade e nem jura enganosamente, irmão. Aí se examine aí. Deus está ouvindo a sua oração? Dentro disso que eu falei, Deus está ouvindo a minha oração? Porque muitas vezes a gente quer a resposta de Deus e a gente não está na posição que Deus quer. Porque o salmista diz aqui, se no meu coração contemplasse vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Então, quando o coração tem vaidade, tem um eu posso, eu faço, Deus não ouve. Não é eu que digo, é a Bíblia que está na sua mão que diz isso. Então, a gente precisa crucificar o nosso eu para que Deus venha ouvir a nossa oração. Porque a gente não quer se esvaziar, mas quer ser cheio. Como é que um copo cheio de água você vai encher mais? Não consegue. Então, para encher, para que Deus enche, para que as nossas orações não sejam retidas, por exemplo, os casados, a Bíblia vai dizer que o homem que não honra a sua mulher, a oração é retida. E aí? Aí o cara não trata bem a mulher, age com grosseria, com um monte de coisa, e está achando que a oração dele está chegando no céu. E a oração não está. E eu tomo isso como exemplo para tudo na vida. Se a gente não honra ninguém, eu creio também que a nossa oração ela fica retida, porque a gente não quer obedecer ninguém, não quer honrar ninguém, não quer obedecer às autoridades que estão acima da gente. Mas a gente precisa entender que para que a gente possa chegar ao céu e as nossas orações possam romper esse telhado, a gente precisa ter uma vida digna de Deus.
está aqui e eu não sou nascido de novo. Eu sou igual quem está lá fora. As mesmas práticas. Você vê, tinha um pregador falando que você não vê outros segmentos cantando música de outro segmento, mas crente canta a música do mundo. Você vê que outros segmentos se vestem como o segmento dele, mas nós queremos se vestir igual a pessoa do mundo. Tá errado, né? Alguma coisa tá fora de órbita, irmão. Porque os crentes estão imitando as coisas do mundo. Teve um casamento mesmo, porque os parentes eram cristãos, não era cristão, botaram lá cachaça. Eu quero saber se ele não é cristão nada, ele vai ter que tomar guaraná e comer bolo e acabou. Se ele quiser, se ele não quiser, ele vai embora. A gente não pode misturar as coisas religiosas com as coisas profanas. E hoje a gente vê o mundo já dentro da igreja. Aí como é que Deus vai responder às orações? Diz aqui em Provérbios 28:13: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessa e deixa alcança a misericórdia. Você está entendendo isso aqui? Então, amado, a gente precisa saber. Deixa eu ver o horário aqui. Cadê o relógio? Posso ir até que hora? Pronto. Ali. Então a gente percebe que porque também a gente não está prosperando. Por que o crente não prospera? Porque o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Não há prosperidade na vida da pessoa quando ela encobre as transgressões dela. Ela continua, você até trabalha, mas você, tem gente que trabalha que parece ser mais pobre do que quem não trabalha. Tem gente que não trabalha, que vive uma vida mais pobre do que aquela pessoa que trabalha. Ou uma pessoa que trabalha vive uma vida mais pobre do que, porque existe uma transgressão na vida dele. E essa transgressões acaba influindo na vida dele para que ele não venha a prosperar. E aí a gente fica, eu estou dando meu dízimo, estou dando minha oferta, estou vindo para a igreja, e as transgressões, e as coisas que estão acontecendo, e as coisas que você está deixando. Ah, mas Deus me aceita. Ó, eu vou lhe dizer uma coisa: Deus, Ele lhe recebe, lhe aceitar não. Porque quando a palavra dele diz a mim, a você, que a gente tem que aborrecer a nós mesmos a cada dia, a gente tem que ir contra a nossa natureza. Então ele lhe recebe, mas ele traz um mandamento para você: vai, não peque mais. Então tem um mandamento, e ele só vai me aceitar quando eu estiver cumprindo esse mandamento. Agora receber, venha como tiver. Agora você não vai permanecer como está. Mas tem gente que, Deus me aceita do jeito que eu estou, tá? Aí naquele grande dia você vai se decepcionar, porque o seu irmão que está do outro lado vai subir e você não. Vai subir e você não. Por quê? Porque você está transgredindo a lei de Deus. E os que confessam e deixam alcança a misericórdia. Muitas vezes você confessa, mas você não deixa.
E Deus vai descer para tratar você? Não. Ele vai usar a liderança para lhe tratar. Porque a gente tem que entender, quem está do alto vê melhor do que quem está no baixo. Né? E se a gente, na Bíblia, a gente é qualificado como ovelha. A gente é qualificado como ovelha. E aí, dentro dessa qualificação de ovelha, a gente tem que entender qual é a característica das ovelhas. A ovelha não enxerga direito. A ovelha é fácil de se espalhar. A ovelha tem facilidade de se espalhar. Mas sabe que ela sabe também, quem é a ovelha, sabe diferenciar o sino de uma ovelha e um sino de um bode. O bode, ele tem um sino e tem uma ovelha só que tem esse sino no rebanho. Só tem uma ovelha só que tem esse sino. Quando o bode começa a pular e o sino começa a tocar, essas ovelhas não ouvem esse sino. Ela entende que esse sino tocando não é da ovelha do rebanho, é um bode. Ela só segue quando aquela ovelha que tem um sino começa a andar e o sino começa a tocar. Aí eu fico percebendo o seguinte: um animal tem a capacidade de discernir isso. E nós não temos. Segundo a ciência, nós somos um animal racional. Nós temos a capacidade de raciocinar. E a gente não sabe diferenciar o que é um bode. Não é? É complicado isso, irmão. Complicado. Quando a gente é ovelha, a gente sabe ouvir a voz de Deus. Se você vê na passagem de Samuel, quando Samuel é levado ao templo, os historiadores dizem que Samuel, quando Deus falou com Samuel, ele tinha 12 anos. 12 anos de idade. E provavelmente ele foi levado para o templo com 4 ou com 5 anos de idade, porque era o período que desmamava. E antigamente as crianças desmamavam tarde, não é hoje que a mãe bota até pimenta, bota isso para a criança parar de mamar. Tem vários remédios aí que bota para a criança parar de mamar, mas a criança mamava um bom tempo, né? E a Bíblia vai dizer, irmão, que Samuel tinha aproximadamente, vamos dizer, 6 ou 7 anos, dentro do templo, sendo acompanhado pelo sacerdote. Mas a Bíblia vai dizer que ele não ouve Deus porque ele não conhecia Deus. Olha que negócio, irmão. O cara está mais ou menos 6 anos dentro da casa, mas não conhece Deus. Tanto é que ele não reconheceu a voz de Deus. Ele precisou de uma orientação de um profissional. Ele precisa, mesmo ele sendo um sacerdote que já não estava mais no plano de Deus, mas ele teve que ouvir aquele sacerdote. Porque aquele sacerdote, ele estava errando, mas ele sabia qual era a voz de Deus. E Samuel ainda não sabia porque ele não conhecia Deus. Está escrito lá, Samuel não conhecia Deus. Então você vai perceber que muitas vezes a gente está dentro da casa do Senhor, mas a gente não conhece Deus. A gente até louva, me faz te conhecer, transforma-me, mas a gente não conhece. Mas Jó
no 40 ou no 41, é 42, que eu não estou lembrado aqui agora, ele pega e diz assim: antes eu ouvia falar, agora eu vejo. Ele precisou passar por um processo de Deus para conhecer a Deus. E esse processo que você está passando é para você conhecer a Deus. Esse processo que eu estou passando é para eu conhecer a Deus. Porque aí você vai sentir na pele o que é ter Deus. Independente das... Tem gente que louva: se Deus fizer, Ele é Deus. Mas não vive isso. E a gente precisa viver isso. Porque a mulher disse: larga esse Deus. E você fala como louca. Os colegas dele, os amigos, tudo acusando ele que ele estava em pecado. Mas ele disse: a minha pele pode arrancar toda, mas a minha carne verá o Senhor. Porque o meu Redentor vive para sempre. Ele estava naquele processo que você não vê Deus. Que tem processo na nossa vida que a gente pensa que a gente está sozinho. Ninguém chega e dá uma profecia. Deus não envia ninguém. A gente muitas vezes abre a Bíblia, parece que a gente nunca leu a Bíblia, porque a gente vê coisas e diz: pô, não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. A gente não tem a resposta que a gente quer. E Jó teve que esperar. E Jó foi tão sincero, reto e íntegro diante de Deus, que Deus aceitou a oração de Jó, mas não aceitou dos amigos dele. Disse: não, Jó, você que vai ter que orar pelos seus amigos. E quando ele está orando com sinceridade, porque não importa quem te acusa, não importa quem te defame, mas seu coração tem que estar puro. Me aprendendo, mas seu coração tem que estar puro. Você não tem que orar para Deus fazer justiça, não. Você tem que orar para Deus libertar, para Deus curar, para que esse demônio saia da vida dele ou dela. Porque o nosso adversário é espiritual, não é carnal. A própria Bíblia diz isso, que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Seu coração está tão puro para me perdoar? Será que seu coração está puro para me perdoar? Será que seu coração está puro para um irmão que se levantou contra você? Será que seu coração está puro para isso? Para em vez de ele vir pedir perdão a você, você ir lá e pedir perdão? Porque a Bíblia me ensina isso. Se um irmão, se eu for dar a minha oferta e tiver algum irmão aborrecido ou que me aborreceu, eu tenho que ir lá e me reconciliar. Não é eu que aborreci, não, ele que me aborreceu. Será que a gente está com esse coração puro para que Deus venha receber as nossas orações? Então a gente está em um tratamento espiritual, que a gente precisa entender que para que Deus venha fazer as coisas nas nossas vidas, a gente precisa também estar em uma posição, né? Porque muitas vezes a gente não está na posição de estar orando no ventilador. Ora, mas não recebe. Por quê? Porque a gente está pedindo mal. A gente não está pedindo o verdadeiro. E a Bíblia diz em Romanos 6,16, ele diz: se você, a quem
chegar nesse crer, precisa um processo. O meu está desconcertado, está isso, está aquilo, está orando. A gente precisa, tem gente que ora e diz assim, eu vou ver se Deus vai fazer. E a Bíblia diz que Deus é o Deus de já, é o Deus de hoje, é o Deus de agora, é um Deus que tudo pode, é um Deus que o que é impossível para o homem é possível para ele. Como é que a gente ora duvidando do que Deus pode fazer nas nossas vidas? Se é para orar duvidando, eu prefiro não orar. Porque muitas vezes tem gente que leva 5, 6 horas orando. Mas como é que está a vida dessa pessoa? Deus gosta de quantidade? Gosta de quantidade, igual com qualidade. Deus, ele quer uma quantidade. Por isso que ele falou que nós faríamos obras maiores. Ele quer quantidade, mas olha só que ele quer com qualidade. Agostinho falou que a fé, quem já ouviu falar de Agostinho, um dos teólogos, ele falou que a fé é crer no que não vemos, e a recompensa dessa fé consiste em ver o que cremos. Ele falou isso. Que a fé é crer no que não vemos, e a recompensa dessa fé consiste em ver o que cremos. Você está crendo no que você está orando? Você está querendo que o filho se liberte? Você está crendo? Você está vendo o seu filho liberto? Se você não crê, a mãe de Paulinho, se você botar no YouTube, você vai ver Paulinho, que era um homossexual, se prostituía, fazia a vida na praça. A mãe dele disse, quando perguntaram a ele, depois que ele se tornou pastor, perguntou a ele como é que a senhora se sentia vendo seu filho vestido de mulher. Ele disse, eu nunca vi ele vestido de mulher. Porque ela estava vendo, ela estava dizendo pelo que ela crê. Ela disse, sempre ouvi ele de paletó e gravata e uma Bíblia na mão. A gente tem que ver como a gente crê. Esse é o poder da oração. Mas muitas vezes a gente, isso daí não tem jeito, não. Eu vejo tanta gente dizer que não tem jeito para o marido, não teve jeito para você, não teve jeito, não vai ter jeito para o seu filho. Se Deus teve o poder de transformar a minha vida, me tirou da droga, me tirou da bebida, nunca trafiquei, nunca roubei, mas eu já usei crack, já usei cocaína, já fumei maconha. Se ele fez na minha vida, ele não vai fazer na vida de outro irmão? Agora, de que forma você está crendo? Porque a Bíblia vai dizer, se seus olhos são luz, o corpo todo é luz. Como você está vendo a pessoa que você está orando? Depende dos seus olhos. Se seus olhos for treva, você só está vendo treva, só está vendo ele naquela situação. Mas se seus olhos for luz, você já vai ver a transformação. Você vai ver aquele filho transformado, você vai ver aquele vizinho transformado. Mas só que a gente não vê crendo. E a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas espera. E aí, dá para você, ou a gente vai recolher essa Bíblia para levar para o centro de recuperação?
Bíblia, eu sempre digo, eu não vou falar o que eu acho, o que eu penso, mas a Bíblia, a palavra de Deus, sempre vai nos confrontar. Porque a gente acha que a gente está santo demais, mas quando a gente mergulha na Bíblia, a gente vê que a gente está faltando. Olha o que Jesus disse àquele jovem. O que é que eu faço para herdar o reino do céu? Jesus olha para ele e diz assim: vende tudo, você tem, dá aos pobres, e depois a gente precisa. Ele conhecia a palavra, porque desde pequeno ele manuseava a palavra, ele conhecia a palavra, mas tinha algo que prendia ele, era a riqueza, eram os bens que ele tinha. Aí Jesus disse: olha, depois que você fizer isso tudo, você me segue. Então, quando tem algo na nossa vida que nos prende ao mundo, a gente ainda não está seguindo a Jesus. Você não está seguindo Jesus. É isso que eu digo, Jesus lhe aceita, ele recebe. Aceitar, você tem que negar a si mesmo. Jesus disse, quando a mãe e os irmãos chegaram e mandaram que Jesus saísse da casa, Jesus diz assim: olha, meus irmãos, aponta para aqueles que estão lá dentro da casa, não é isso? Mas tem um detalhe. Jesus diz assim, ó, depois Jesus, na mesma passagem, Jesus diz assim, ó: aqueles que faz a vontade do Pai que está no céu. Então não basta só estar dentro da casa, eu tenho que fazer a vontade do Pai que está no céu para eu ser irmão de Jesus. Então, a gente muitas vezes não tem a fé de crer no que a gente não está vendo. O Davi é um exemplo disso. Quem tem o Espírito de Deus aqui? Todo mundo tem o Espírito de Deus. Então você é um Davi, não? Por que você está temendo os gigantes? Por que está temendo os gigantes? Porque a Bíblia diz que quando Davi foi consagrado, o Espírito de Deus desceu sobre ele. Mas quando ele chegou lá, o gigante estava afrontando, não foi? E o gigante estava dizendo assim, ó, o gigante estava ensinando como derrubar ele. Não tem alguém que desça, não? Não tem alguém que desça, não? Porque se alguém descer, o gigante estava dizendo, ó, para me derrubar, tem que ter alguém que desça, alguém que ore, alguém que busque. Mas a gente não tem arma, a gente não tem alforje, né? A gente não tem a pedra, a gente não tem, como é que a funda, né? Porque a funda
cachorro, eu sou cachorro, como se Davi fosse um pedaço de carne para ele. Davi disse: você vai com lança, com escudo, com espada, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E oração determinada de Davi. Davi diz: hoje mesmo toda a terra saberá que há um Deus em Israel. A gente faz uma oração de chorão. Eu não aguento mais, Deus. Meu Deus, eu não aguento mais, eu não aguento, Deus. Isso é pra isso. Vem do cara usar o poder, a autoridade que eu dei a ele. Ele tá chorando. É o que acontece com a gente. A gente fica chorando. Eu digo que a gente não tem que mostrar, apresentar a Deus os nossos problemas. Como é esse negócio? Eu mostro o meu problema, o Deus que eu tenho. E meu Deus é maior do que esse problema. Agora a gente precisa crer que essa escritura, que a palavra de Deus tem poder. Quando nós cremos que a palavra de Deus tem poder, a gente vê a transformação. Pedro estava pescando, passou a madrugada toda, não pegou nenhuma piaba. Olha o poder da palavra de Deus. Ele estava lavando a rede. Quem é pescador, quem já pescou, sabe que lavando a rede já está desistindo daquele dia. Naquele dia o mar não deu para peixe. Aí Jesus chega, puxa o barco aí, começa a pregar. Quando acaba o culto, Jesus disse: só joga a rede. Ele até questionou, mas ele disse: sobre a tua palavra. Qual o poder da palavra? Sobre a tua palavra eu lançarei. Lançou a rede. Ninguém mais naquele mar da Galileia até o dia de hoje pegou tanto peixe igual a Pedro, porque foi sobre a palavra de Deus. E um mar que, no mesmo mar, irmão, você entende isso? No mesmo mar que ele passou a madrugada toda pegando, nesse mesmo mar ele pegou uma quantidade de peixe que ele nunca tinha pego. E foi um carpinteiro ensinando ao pescador. Você está entendendo? O carpinteiro ensinando o pescador. Bem, passei a noite pelo cara, mas sobre a tua palavra eu vou lançar. E aconteceu. E aconteceu. Que ele disse que teve que chamar outras embarcações para carregar esses peixes. Então, quando a gente usa o poder da palavra de Deus, a gente tem resultado. A mulher orava sem cessar. O homem não ouvia nem Deus, nem ouvia o homem, nem ouvia Deus, nem temia a Deus, nem o homem. Choque com Deus. A oração do justo causa outra defeito. E aquele juiz teve que julgar. Tiago já estava morto, decepado a cabeça. Pedro já estava condenado. E a igreja, o que foi que fez? Só parou de orar quando Pedro bateu na porta. Aí Deus enviou o quê? Um anjo lá. É isso que a gente temos que extrair. Isso é poder, irmão. Isso é poder da oração. Eu tenho andado em igreja e tenho dizendo que se as igrejas tivessem unidas para oração, Satanás não estava bagunçando como ele está bagunçando.
flor em uma festa, tanta coisa, tanto brilho, tanto isso, tanto aquilo, mas ninguém não vê a igreja orando. Ninguém faz mais uma vigília de oração. A igreja não precisa mais orar. A igreja não quer mais orar. Quantas pessoas eram no grupo de intercessão aqui? Eu cheguei numa igreja que só tinha 2 pessoas no porão. Desperta tu que dorme. 2 pessoas no porão. 2 pessoas no porão orando, 2 beatas. A igreja tem 60 pessoas. Ninguém descia para orar com a beata. 2 senhoras só. Descia. Agora a gente está com 10. A gente já subiu, já não está mais no porão, já está no salão. Sabe por quê, irmão? Porque eu sou uma pessoa que quando eu chego em um ministério, eu quero ver a necessidade. E dentro da necessidade a gente vai trabalhar em cima daquilo e vai ver resultado. Porque Deus não me chamou para eu estar sentado em uma cadeira. Deus me chamou para fazer a obra. Aqui a gente só está se alimentando, mas em casa você faz a receita. Então a gente percebe que a igreja hoje está adormecida. A Bíblia mesmo desperta do que dorme. Pessoas estão morrendo do nosso lado e a gente não está nem aí, como se o problema não fosse nosso. E Deus manda que a gente ore pelas nações. Deus manda que a gente ore pelos governantes. E a gente não está orando. A gente não está orando. Aí o inimigo ele ganha campo. Porque a Bíblia diz que quando a luz chega, a treva bate retirada. Mas muitas vezes a treva está prevalecendo onde a gente está. Porque a gente não somos luz. Porque quando a gente é luz, o diabo vai ter que bater retirada. Quando você é luz, se alguém ligar para você que tem alguém manifestado, quando você chegar na casa dela, o diabo já foi. Não quer nem conta com você. Mas quando você não está na posição, o diabo fica lá, bagunçando. Manifesta, vai embora, manifesta, vai embora, manifesta, vai embora. Porque o mesmo poder que Deus deu, Deus não deu poder só a pastor, não. A pessoa está com uma dor de cabeça, chama o pastor para orar, a pastora para orar. Toma na dor. Você mesmo ora. Tem vez que eu comi uma pizza, meu Deus, rapaz, que pizza foi essa? Enviado pelo Demo. Rapaz, a pizza quando foi de madrugada cantou. E aí haja correria. Eu botei a mão e orei. E amanhã estava bom. Porque você não pode. Você tem um poder, Deus deu o poder a todo mundo. Deu poder a todo mundo para pisar na serpente e no escorpião. Ele diz até se a gente comer alguma coisa mortífera, não vamos nos atingir. E a gente tem medo, né? Eu tenho um cunhado que ele é pai de santo. Quando ele cozinha alguma coisa gostosa lá, eu como. Eu aposto, eu como. Ele manda uns bolos lá pra mim, eu como. E se tiver preparado, comer alguma coisa mortífera, vai causar um dano para mim. Está escrito. Eu creio na palavra, eu dou a minha Bíblia, as Bíblias que tem lá em casa, para o centro de recuperação. Porque a gente precisa crer, irmão. A gente tudo tem medo. Se eu chegar aqui e entregar algo para você, você pode até chorar aqui, mas você não muda. Mas se um demônio se manifestar e falar que está fazendo algo, você tem medo até de passar na esquina. A
Bíblia diz que Satanás, ele teme e treme diante de Deus. E a gente diante de Deus? A gente teme a Deus? A questão está aí. A gente precisa entender a essência da palavra de Deus. Hoje tem muito pregador, mas não traz a essência da palavra, que a palavra realmente está dizendo. A maioria desses pregadores só pega história e de vitória. Aí você está todo desconcertado, acha que vai receber. Você está todo do jeito, eu estou recebendo. Como? Onde é que está escrito? Isaías, ou Isaías não, Elias afronta os profetas de Baal, né? Mas quando ele vai orar a Deus, o que é que ele faz? Ele repara o altar, porque ele sabia que com o altar quebrado Deus não ia responder. Ele repara, restaura, sacrifica, aí depois ele ora. Sabe por que muitas vezes a gente não está orando, não está recebendo? Porque o nosso altar não está em condições de receber. O nosso altar, eu não estou falando isso aqui não, estou falando você, o seu altar não está em condições de receber. Aí Deus não responde. Deus vai responder como? Se o altar está quebrado, precisando de reforma, precisando isso, precisando daquilo, precisando rever algumas coisas. A gente não quer resolver essas questões. A gente muitas vezes pula a etapa diante de Deus. A gente pula a etapa. Você vê, Davi, ele não pulou a etapa, mas ele também teve problema. Imagine quem pula etapa. Davi seguiu todas as etapas. Davi era um homem que, segundo o coração de Deus, errou. Mas Davi tinha uma qualidade: ele não cometia o mesmo erro. O erro da gente é que a gente pede perdão hoje, amanhã está cometendo o mesmo erro. Está pedindo perdão a Deus, daqui a pouco está cometendo o mesmo erro. Aí a espada não sai de dentro de casa. Aí não há crescimento, não há prosperidade, não há nada. Há aquela vida raquítica. Eu digo a você, misericórdia é benefício. E o que eu tenho de direito é através do meu trabalho na presença de Deus. Quando você não trabalha, você recebe um benefício, a misericórdia. Mas quando você trabalha, você recebe o que é de direito. Então, quando eu trabalho na presença de Deus, eu vou receber o que é de direito de Deus, que Deus preparou para mim. E muitas vezes a gente se contenta com a misericórdia, com R$600, e Deus querendo dar 2.000, 3.000 a gente. Tá entendendo? Porque a gente não quer obedecer. E a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E a gente não quer isso. A gente quer viver uma
ver que a gente vai passar de 1 hora. Mas a gente, muitas vezes, a gente só faz pedir. Pedir, 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 pedir. E aí depois a gente vai dormir. Mas a gente não quer fazer a vontade de Deus. É porque quando a gente faz a vontade de Deus, Deus supre. E não tem uma vida de galardão, de riqueza. Mas desde quando eu entreguei a minha vida a Jesus, que eu não trabalho. E Deus me sustenta no casa, me sustenta. A gente passou uma pandemia, que minha esposa trabalhava num salão e não saiu logo o benefício. E aí a gente viveu tranquilamente, sem nenhum problema, toda a pandemia a gente viveu o que a gente vive. O Senhor cobra para pregar? Não. Mas Deus, Ele me sustenta. Deus, Ele me dá força. Deus, Ele me supre, né? Muitas vezes tem coisas que eu nem quero, que eu não estou nem pensando, daqui a pouco eu recebo. Porque Deus, Ele vê que eu sou dedicado à obra, 24 horas à obra. Dentro de casa eu sou preguiçoso, eu não lavo prato, eu não lavo banheiro. Sou um homem preguiçoso nessa área. Se minha esposa estiver em casa, eu não lavo prato. Mas se ela não estiver, eu lavo. Na obra de Deus, eu sou um gigante. Porque não tem cansaço, não tem idade. Eu vejo tanto jovem na presença de Deus, não quer fazer nada para Deus. Eu subo, desço, tenho 57 anos, carrego 108 quilos no corpo e não me canso para fazer. Subo com cadeira nas costas e cansando, mas estou subindo, fazendo a obra de Deus. E Deus assim nos recompensa. Então, é necessário que a gente faça a vontade de Deus, que a gente esteja um coração limpo, um coração verdadeiro, sem vaidade, não querendo. Uma coisa que eu peço muito a Deus é que cada vez que eu cresça, eu aumente a minha humildade, porque eu sou uma pessoa que, apesar de eu ter buscado de Deus e estudado, né, hoje eu sou mestrado em teologia, mas para mim isso aí não vale nada. O que vale é eu conhecer a palavra de Deus. O que vale é eu falar com Deus. Eu não gosto de falar de Deus, eu gosto de falar com Deus. Então a gente precisa estar dentro da casa do Senhor, voltado para as coisas de Deus. Porque muitas vezes a gente diz assim: aonde tem 2 ou 3 reunidos, o Senhor está presente, né? Mas a Bíblia diz que a gente só liga na terra. Para a gente estar ligado no céu, a gente tem que ligar na terra. Pode estar lotado, se a pessoa não estiver ligado na terra para o céu, não tem presença. Isso não é o toque, aquele que toca instrumento? Não é o toque de instrumento que tem que me emocionar. Porque tem igreja que só basta tocar que todo mundo está cheio. Aí se você não é tomado, acha que você está na carne, que você é crente geladeira, que você é isso, que você não quer dar lugar, que você é aquelas besteiras que fala. Ainda pega o microfone para falar isso. Então a gente precisa entender que para que a gente
carregando uma cruz, né? A gente acha que a cruz sempre é da pessoa. Não. A cruz é sua. Ah, mas está pesada. É a sua cruz. Tá entendendo? Eu nunca, irmão, coloquei desculpa para fazer a obra de Deus, para estar orando, para estar buscando, por minha esposa ser ímpia, por meu filho ser deficiente. Isso nunca impediu a minha relação com Deus. Tem gente que chega e diz: ah, eu não estou bem porque meu marido é assim, porque minha esposa é assim. Não, você não está bem porque você não quer. Porque o dia que você quiser estar bem com Deus, é independente de você ter esposa ou não, de você ter marido ou não, de você fazer ou não, é a sua comunhão com Deus. A minha comunhão não depende da condições que minha esposa me oferece. A minha comunhão depende da minha posição diante de Deus. Ana estava sendo afrontada, mas Ana, ela não deixou se levar pelos afrontos. Tem vezes que a gente precisa de uma penina, né? Nas nossas vidas, pra gente orar. Porque quando tá tudo bem, a gente não ora, né? Você vê, o cara tá desempregado, a menina tá desempregada, todo dia tá na igreja, todo dia tá na igreja, todo dia. É a primeira a chegar, mas depois que arruma emprego, ah, não tô chegando cansado. Mas Abraão conquistou as coisas no altar, viu? Mas depois que Samuel nasceu, você vê Abraão começou a fazer festa. Aí Deus disse: ah, você conquistou no altar e largou o altar, né? Peraí, me dê aí o que eu lhe dei. Deus queria matar, sacrificar Samuel? Não. Deus queria que Abraão fizesse um novo altar para ele, apresentasse um novo altar para ele. Muitas vezes a gente conquista a coisa no altar, mas larga o altar. Aí Deus aí cria uma situação para você voltar para o altar.